Bom dia, eu estou gravando, tudo bem? Vou falar um pouco aqui de polinômios e essa figura aqui é muito representativa para falar desses termos, né, matemáticos que vão ser identificados por letras e letras às vezes até esquisitas, né? Você tem X, Y, Z, K e não se incomode em tentar decifrar o que essas letras estão querendo dizer. Na verdade, o que você tem é um cenário como essas figuras geométricas aí, ó. Você tem que buscar dentro do polinômio identificar os termos que podem ficar juntos, né, que são chamados termos comuns, de base comum, e se você tiver essa possibilidade, você tem a chance de somá-los. Aí fica caso a caso para analisar se você vai adicionar ou subtrair. Então a primeira coisa quando se depara com esse tipo de problema, procure identificar se tem como você adicioná-los ou não. Então, em inglês a gente chama de like terms, né? Aqui no Brasil a gente chama de base comum, termo comum, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, você tem 5x mais 4, 3x mais 7. Repara que eu aproveitei para organizar as colunas de acordo com o termo do polinômio. Tá? Então, o termo x, nessa primeira linha, é 5x. Embaixo é 3x. Legal. Eu posso imaginar que são 5 triângulos mais 3 triângulos. Posso somar. Vão dar 8 triângulos. 4 e 7 dão 11. Então, o resultado dessa soma é 8x mais 11. Na lateral direita, você está vendo 4x ao quadrado, 4x, opa, é um objeto diferente. Então, 4x ao quadrado mais 4x não pode somar. Em compensação, 2x ao quadrado pode somar com 4x ao quadrado, porque eles têm algo em comum, que é x ao quadrado. E mais uma vez, não há necessidade de você interpretar o que significa isso hoje, tá? No momento oportuno, quando você estiver principalmente trabalhando com matérias de economia, de engenharia, aí a gente vai substituir esse x por um valor. Porque tem validade a gente fazer isso genericamente. Tá? Então você está entrando com o dado de uma informação importantíssima que você vai variá-lo, entendeu? Então, ora o x vale 0, depois vale 1, depois vale 2, e você quer saber como fica o comportamento da saída dessas entradas. Tá? Mas nesse momento aqui, o que você tem que fazer? Saber operar com eles, saber identificá-los. Tá? Então, 6x ao quadrado mais 4x não tem simplificação. Aproveito para ilustrar que a organização vertical ela é mais fácil de você identificar, mostrar para o seu professor e chegar ao resultado. Então, vale a pena você organizar assim. Vamos fazer alguns exemplos. Então, tenho 2c, deixa eu escrever, 2c mais 3, mais 3c, mais 1. Repara que o 2c e o 3c são termos comuns. Então, tem como somar. Vai ficar 5c. O 3 e o 1 são números. Então, a resposta é 4. Então, aí você chegou à simplificação. Vamos à letra B. 2x2 mais 3x menos 5x. Ele não está no formato mais simplificado, né? Então exige da gente olhar aqui para ver o que tem de termo comum. Eu já reparo que o 2x ao quadrado não tem par, não tem ninguém x2. Mas em compensação 3x e menos 5x são parceiros ali, ó, dá para você subtrair. Então vamos lá. Vai ficar 2x2, apenas copiei, é uma diferença, né? Você vai subtrair, vai ficar 5 menos 3 dá 2. E nesse caso aqui, o sinal que ganha é o negativo, né? Ele está associado ao 5, que é maior que o 3. Vai ficar menos 2x. Letra C, 3f2 mais 3 menos 6f2 menos 2. De cara aqui eu tenho 3f2 com 6f, menos 6f2. Conciliou, né? É a mesma figurinha. Então eu vou subtrair, vai ficar menos 3f2. Repara que é necessário copiar a variável. Tá?
mais 3 menos 2. Dá para subtrair. Então vai ficar mais 1. Letra D. 3b2 menos 2b mais 5b mais 4b ao quadrado mais 1. Temos 3 termos diferentes aqui. Ó. Vou usar cor. Repara que eu estou fazendo a metodologia horizontal, mas estou com a vantagem de poder usar cor. Então, para mim, não tá difícil. Se para você assim é mais difícil, organiza eles verticalmente. Tá? Reescreve, aproveita para reescrever verticalmente. Eu vou mostrar já depois desse exemplo. 3b, 4b2. 3b2, 4b2 dá 7b2. Menos 2b com 5b, dá para fazer. É possível fazer, vai ficar 3b. E finalmente mais 1. Vamos partir para fazer ele verticalmente. No modo vertical aqui, a gente tem um exemplo com sinal negativo. Então vamos ficar atento. Vai ficar x ao quadrado mais 30x mais 225. É importante notar aqui que o sinal negativo está sendo distribuído para todo o polinômio, para todos os termos. E esse sinal negativo ele é poderosíssimo, porque ele vai criar uma troca, né? Então a gente vai ter uma troca do mais 4x ao quadrado para menos 4x ao quadrado. 12x vai passar a ser menos 12x. Mais 9 passou a ser menos 9. E aí você repara que eu já coloquei eles verticalmente alinhados, corretamente alinhados. Então eu tenho 225 menos 9. Eu passo a ter 216. Positivo. 30 menos 12. Eu vou ter 18. Positivo. Menos 4x ao quadrado mais... Opa, não tem informação aqui, mas quem é ele? Está implícito. Na verdade, mais 1 implícito. Então, quando eu não digo nada, eu tenho implícito o número 1. Quando eu falo assim, a casa que eu comprei... peraí, não me disse o número? Quantas casas? Não, está no singular. A casa que eu comprei é uma casa. A mesma coisa aqui. X ao quadrado, não disse o número, mas está implícito o número 1. Menos 4 mais 1 é uma diferença. Então, você vai subtrair, vai dar 3. Vou copiar aqui, identificar 3x ao quadrado. E quem vai ganhar? Na briga, quem vai ganhar é o negativo. Então, eu vou repetir. Vai ficar menos 3x ao quadrado mais 18x mais 216. Vamos para a próxima. Organizar aqui vai ficar x3, 3x2, 3x mais 1. Vamos lá que eu vou aproveitar para ter certeza que eu copiei todos eles, né? Então, 8x3, vou conciliar aqui, 8x3 tem que ficar aqui embaixo. 12x2, aqui embaixo, Menos 6x vai ficar aqui. E finalmente o menos 18 aqui. Aí eu vou somar, vai ficar uma diferença, né? Soma positivo com negativo é uma diferença. Eu vou subtrair, vai dar 17. Negativo. Menos 6x mais 3x é uma diferença. Eles estão diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então eu vou subtrair, vai dar 3x. Quem vai ganhar? O 6, que é maior. Vai ficar menos 3x. Mais uma vez. 13 com 12 dá 15. O quê? 15x2. 8 com x3. Espera aí. x3, 1 implícito. Então eu tenho 9 x3. Ok? Então esse aqui é o método de operação mais evidente para você fazer as contas possível. Outra coisa que você deixa claro para o seu professor que você sabe operar, e se caso você errar alguma conta aqui, as outras você tem chance de ganhar pelo menos uma fração da questão, né?
Uma outra coisa que eu queria comentar com relação a essa questão aqui, que é necessário para essa operação aqui dar certo e você não ter nenhuma confusão, que toda vez que você tiver o sinal negativo, você faça a distribuição do sinal negativo antes de colocar ele no vertical. Tá joia? Então você vai reescrever a polinômio já multiplicando por menos. Senão fica uma confusão na hora de fazer a conta. Tá? Então procura não colocar o sinal de negativo aqui e operar fazendo subtração. Não é vantagem, vai te dar muita confusão. Opera sempre com adição. Tanto que eu não preciso nem reforçar, né? Mas o sinal aqui, ó, é o de mais, tá? O sinal aqui, ó, é o de mais. Não use o sinal de menos aqui, é muita chance de você errar. De novo. Copiar o sinal. Quando eu tenho aqui menos 4x ao quadrado, menos 3x, menos 11. Olha, repara que eu já vou fazer a passagem multiplicando. Então vai ficar menos x2 mais 4x mais 15. Fica muito mais fácil você fazer a soma. Lá na lateral direita, 1 menos 3R mais R2. Está subentendido o sinal positivo aqui na frente. Ó. E o sinal positivo, ele concorda. Já o sinal de negativo, ele faz a operação inversa. Ele passa a ser uma negação. Né? Esse negativo vem de negação. Então eu falo para você assim, perfeito. Aí se eu disser não é perfeito, você veja que eu neguei. Então eu trago a perfeição justamente para um sistema antagônico, tá? É a mesma coisa aqui. Então se eu tenho 4R, eu vou transformar, vai ficar menos 4R. E onde que eu vou colocar ele? Eu obrigatoriamente aqui embaixo. Ó. Você tem que organizar. O 5, não, os números eu decidi colocar, ó, você vê que o número está na primeira coluna, então eu vou botar o 5 aqui na primeira coluna. E o menos 3R ao quadrado, que eu vou ter que trocar de sinal, vai ficar mais, e ele fica embaixo do R2. Pronto, agora já posso somar. Então fica 4, né, que é 3 mais 1, 4R2, menos 7R, menos 4. Pronto, vamos entrar agora nas questões que são problemas e aproveitar para fazer a passagem para enxergar a multiplicação. Na primeira questão aqui, ó, ele dá 3 termos, 2n mais 1, n mais 5 e 2n mais 5. E está dizendo que é para encontrar o perímetro desse triângulo, né? Então, assim, são 3 lados, você precisa somar eles 3. Aí a sua melhor organização é a organização vertical. Você vai alinhar termo a termo e vai fazer a soma. Então, o perímetro é a soma de todos os lados e a resposta é 5n mais 11. Repara que não pode somar 5 com 11, porque trata-se de termos diferentes. Você está falando de 5 vezes o n, e do outro lado você está falando de um número. Então não pode somar. A outra figura, ela não está desenhada aqui, mas é um quadrado. Então você tem um quadrado de lado 7R mais 2. Para encontrar o perímetro, você tem que fazer 7R mais 2 4 vezes. Você está somando 4 lados do quadrado. E eles são idênticos. Então você vai fazer o 7R mais 2 4 vezes. Então repara que aqui a gente tem um cenário novo de multiplicação. A gente não tratou disso ainda aqui nesse vídeo. Quando você vai fazer a multiplicação, nesse caso, você tem que necessariamente fazer a distributiva. Você vai multiplicar 7R por 4 e vai multiplicar 2 por 4. Eu vou mostrar aqui por quê, mas vamos fazer a conta primeiro. 7 vezes 4, 28. R vezes... Bom, não tem nenhuma letra do outro lado, então vai ficar só R. E, finalmente, 2 vezes 4, que dá 8. Por que faz a distributiva? Vamos ver. Eu não falei que era uma soma de 4 termos idênticos? Então, você tinha 7R mais 2, mais 2, 7R mais 2, 7R mais 2. Repara que, na hora que eu somo 7, mais 7, mais 7, mais 7, eu tenho 28, o quê? R. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8.
Está aí a justificativa por que se faz a distributiva. No próximo passo aqui, ó, o que eu tenho é condições de multiplicação e de divisão que precisa memorizar. Quando passa a ter uma multiplicação de base comum, você soma os expoentes. Quando tem base comum, repete a base, soma os expoentes. Não importa se a base é letra ou é número. Se ela for igual, é possível fazer essa consideração de somar os expoentes. Então, há um requisito. A base tem que ser comum. Pode ser XY. Pode. Desde que seja XY de um lado, que multiplica XY do outro. Aí você vai pegar o expoente, vou botar um expoente aqui, ó, vai repetir a base e vai somar os expoentes. Repete a base, soma os expoentes. A divisão agora, vamos fazer a divisão. Na divisão, repete a base. Desde que repita a base, né? Também posso dizer assim. Então eu tenho 3, 5 divididos por 3, 4. Repete a base, subtrai os expoentes. Repara que isso tem sentido, porque 3 elevado a 5 é 3 5 vezes. E 3 elevado a 4 é 3 multiplicado 4 vezes. Então, como eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, na verdade eu posso simplificar isso aqui, ó. E o meu resultado fica só 3. Que é exatamente 3 elevado a 1. Então, essa é a justificativa. Tá joia? Então, a gente está memorizando um atalho que pode ser representado pela própria definição de potência. Potência da potência. Então você tem 2 elevado, sei lá, 3. Que todo mundo elevado a 4. Você tem potência da potência. Na hora que você tem isso, você repete a base e multiplica os expoentes. Então a resposta é 2 elevado a 12. Multiplica os expoentes, tá? Depois você tem a distributiva, que eu já vi cair, tá? A distributiva é válida para multiplicação e para divisão. Então, na lateral direita aqui, você repara que eu coloquei exemplos de multiplicação e divisão, mas tanto faz. Na verdade, a distributiva vai pegar a letra N e vai colocar para cada base. Então, as bases são diferentes, mas não importa, né? Vai ficar A elevado a N, B elevado a N. A elevado a N, B elevado a N. Agora em cima e embaixo. Vamos pro próximo exemplo. No próximo exemplo, você tem 5x vezes 6x. Repara que eu estou falando de multiplicação. E multiplicação, ela é sem requisitos. Para você fazer soma ou subtração, você tem requisito. Eles têm que ser termos comuns. Para somar ou subtrair, tem que ser termo comum. Para multiplicar, não tem requisito. Então fica 5x vezes 6x. Você vai multiplicar número por número, letra por letra. X vezes x, base comum, soma os expoentes. Não está sendo apresentado aqui o expoente, né? Então a gente já sabe que está implícito o número 1. Aí eu vou somar x elevado a 1 mais x elevado a 1. Por isso que dá x elevado a 2. No próximo, 5ab vezes 6ab. Nesse caso aqui é 6abc, né? Então você vai fazer número com número, 5 vezes 6, 30. A vezes A, A2. B vezes B, B2. E o C? Não tem, só tem um C. E vai ser desenhado assim, um único C. Tá? Então, a multiplicação, que a gente chama de multiplicação de monômios, tá? Você passa a ter, e na verdade poderia até visualizar assim, você tem um único termo. Distributiva com ênfase em 3 termos. Então você tem o número 15. Questão A, menos 3
menos 4u ao quadrado mais 16u mais 8. Eu vou fazer a distributiva aqui 1 a 1. Né? Eu tenho que encontrar 3 termos no resultado. Eu faço a multiplicação sinal por sinal, vai ficar menos, menos, mais. 3 vezes 4, 12. U, bom, não tem outro U do outro lado, eu só repito U elevado a 2. De novo, menos, mais, menos. 3 vezes 16, 48. U. Mais, menos, menos. 3 vezes 8, 24. Encerro. Vamos para a outra lateral. 12, 2m quadrado, menos 3m. Aí eu vou fazer a distributiva aqui, eu vou encontrar 2 termos. Vai ficar 12 vezes 2, 24. O que? M2. Menos com mais, o mais do 12 está implícito, vai ficar 36m. Essa é a distributiva. É preciso entender aqui o caso de divisão. Divisão de 2 termos. Repara que você tem 2 termos e eu sei disso porque eu estou somando. Eu tenho um sinal de soma, antes eu tenho um termo, depois eu tenho outro termo. São 2 termos. E assim como eu falei da distributiva na multiplicação, existe a distributiva da divisão. A distributiva da divisão ocorre justamente aqui, ó, que quando você tem esse cenário, o menos 2 vai ser distribuído para cada termo. Então vai ficar menos 10 dividido por 2, vai dar 5, mais 4 dá M2 divididos por menos 2. Então vai ficar mais menos, menos. 4 divididos por 2, 2. M2. Esse é o resultado. Então vamos dar uma olhada aqui para cuidar disso aqui. Ó. Toda vez que você tiver multiplicação ou divisão, com relação aos sinais, é uma memorização. Toda vez que tiver multiplicação ou divisão, memoriza. Mais, mais, mais. Mais, menos, menos. Mais, menos, menos. Menos, menos, mais. Quando tiver soma, aí vai depender da combinação. Se eles são ou não do mesmo time. Mais 12, mais 10 são do mesmo time. Eles acrescentam. Vai repetir o sinal e somar. Dá 22. Vamos para o próximo. Eu tenho uma discordância, ó. Eu tenho um time com sinal positivo, outro com sinal negativo. Então há uma diferença. Você vai subtrair 12 menos 10, vai dar 2. Quem vai ganhar? O sinal negativo. Ou seja, tem mais membros, né, com camisa negativa, por isso que eles vão ganhar. Vamos para a terceira linha. Menos 10 mais 12. É uma diferença. Você tem um time com camisa negativa, tem outro time com camisa positiva. Então eu vou ter que subtrair, vai dar 2. Quem é que vai ganhar? O time positivo. Ele tem mais gente. Vai ficar mais 2. E finalmente uma concordância. Ambos têm camisa negativa. Então vai somar 10 mais 12, 22. Com que camisa? Com a camisa negativa. Por isso que dá menos 22. Vamos para a última questão aqui, que é um problema que tem caído muito nos colégios que falam de polinômio. Which polynomial must be added? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o 6a2 menos 7ab mais 8b2 menos 5a2b2 e vou ler de novo. Which polynomial, ou seja, eu não sei que polinômio, mas eu sei que eu vou adicionar a este polinômio aqui. Então eu não sei que polinômio é, eu vou botar um triângulo. É um triângulo. Não sei que polinômio é, mas vai ser adicionado a este primeiro para chegar ao resultado de 2ab menos a2 mais 2b2 mais 3a2b2. Então a gente vai terminar o vídeo com um exercício que tem caído muito nos colégios aí que estão tratando de polinômios, que é a resolução de problemas. Repara que
eu tenho aqui um cenário que não há necessidade de você se preocupar com o que significa. De novo, eu vou reforçar isso. Não há necessidade de se preocupar com o que significa A2, AB, B2, A2, B2. O que você precisa é ter certeza absoluta que tratam-se de objetos diferentes. Então você tem objetos que são similares e podem ser combinados, colocados juntos, e objetos que não podem ser colocados juntos. E, observando a característica da equação, eu sei que toda vez que eu passo do sinal de igual, eu troco de sinal. Então vou repetir o triangulinho aqui, o sinal de igual. Deixa eu copiar a lateral esquerda aqui. Agora que eu copio a lateral esquerda, eu vou passar um a um, mas eu já vou passar organizando. 6A2. Quando eu passar do igual, eu vou passar ele do igual, ó, ele vai trocar de sinal. Então vai ficar menos 6A2. Onde que ele tem que ficar? Embaixo do A2. Menos 6A2. Já estou organizando, hein? Menos 7AB. Quando eu passo trocando de sinal. Vai ficar 7AB. O endereço dele está correto. 8B2. Quando eu vou passar, vai ficar menos 8B2. E finalmente, o menos 5A2B2. Vai ficar mais 5A2B2. Boto o sinal aqui de soma e vou lembrar a vocês que sempre atuar desta forma aqui, ó, com sinal positivo. Caso seja necessário fazer subtração, você faz a distributiva e troca o sinal de todo mundo para o sinal aqui ser mantido positivo, tá? Mais 7 mais 2 dão 9. 9 elementos, né? São 9 elementos AB. Menos A menos 6 são menos 7 elementos A2. Menos com mais é uma soma. Na verdade, aqui é uma diferença, né? Um é positivo, o outro é negativo. Então, eu vou subtrair. Vai dar 6B2. E quem vai ganhar essa luta? O negativo. Tem muito mais gente, né? 3 com 5 dá 8. Ele é A2B2. Então, o polinômio que está faltando a ser somado ao primeiro para chegar no azul é este aqui, ó. Com isso a gente encerra polinômio. Na próxima aula eu vou falar de produtos notáveis.